Cristo, no meio da maré, as lutas
Pregações. Pregações da Palavra de Deus. Com o pastor Eduardo Santos. Na nossa sede da rádio Filho de Deus. Transmitindo ao vivo a Avenida Itamaraty. Quadra 64. Glória a Deus, irmãos ouvintes, recebam a doce paz do Senhor Jesus. Você, meu irmão, você, minha irmã, está me ouvindo pela Rádio Filho de Deus ou mesmo pelo canal do YouTube. Muito obrigado a todos vocês. Estamos numa live ao vivo. Estou aqui no estúdio com a nossa irmã Adriane Santos, que vai cumprimentar vocês também com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs que nos escutam neste momento pelo canal no YouTube Igreja Pentecostal do Filho de Deus e também na rádio IPFD, que é a rádio também Filho de Deus. A paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs. Está aberta agora a oportunidade a todos os irmãos para que possam mandar as suas perguntas que, conforme a direção do Espírito Santo, estará sendo respondida pelo pastor Eduardo Santos. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vou contar algumas coisas que eu não contei ainda a muitos irmãos, para muitas irmãs, sobre a que eu vou chamar profecia com visão, a qual eu tive aí de sexta para sábado, se eu não estiver enganado. O irmão vai me perdoando, é muita coisa na minha cabeça e às vezes eu esqueço com certeza de algumas coisas por tantos afazeres pela obra de Deus. E depois que eu falar alguma coisa, os irmãos podem perguntar, amém? Fazer algumas perguntas. Mas eu quero que os irmãos sintam à vontade. Não prometo responder todas as perguntas e nem a irmã Dena vai repassar perguntas de afrontas, vamos dizer assim, que esse programa aqui não é para contender. Então, se alguém perguntar alguma coisa, daquele pastor, o que você acha de fulano de tal, eu nem respondo e a irmã Dena acredita que não vai nem passar. Vamos falar da profecia agora. Olha, irmãos, eu não esperava que iria acontecer. Se os irmãos que me acompanharam recordam, nós oramos à meia-noite. Daí, então, no começo da oração, Deus me falou para orar 3 da manhã. Depois, Deus tornou a falar no final da oração. E eu repassei para os irmãos. E a gente fomos orar às 3 horas da manhã por uma ordem divina. Eu não entendi, eu não sabia nada do que queria se passar. Então, durante um período da oração, que foi mais ou menos 50 minutos, se eu não estiver enganado, então eu comecei a ver um homem muito grande no céu, e esse homem se levantou de um trono, e esse homem, ele era todo de branco, e seus pés brilhavam e seu rosto também, mas era um homem muito grande. E ele apontou para o globo terrestre, foi isso que eu vi. E eu vi como se fosse uma bola pequenininha. A mão desse ser era maior do que o todo o globo terrestre, foi assim que eu vi. E quando ele apontou o dedo e falou, a minha boca abriu e repetiu o que eu ouvi ele falar. Então aconteceu, foi isso. E algumas coisas ele falava, minha boca não abria, e outras sim. Mas tudo que ele falava, ou aquilo que ele permitiu que eu falasse, é como se eu estivesse no lugar vendo. Vocês me imaginam, meu coração ficou sentido, dolorido com o que eu vi. Foi coisa terrível. Eu me recordo que em uma dessas partes eu vi um grande arrete escavadeira cavando uma vala e jogando corpo de pessoas mortas e enterrando. Então, irmãos, eu vi muitas coisas, vou resumir algumas. Vi um grande foguete
E quando eu vi, eu tinha plena certeza que era uma bomba que estava nele. Depois eu vi alguma coisa, sair uma espécie de uma fumaça. E o Senhor me fez entender que aquilo é uma doença que o próprio homem vai soltar na terra. Já é a segunda vez que Deus me mostra coisa semelhante. E vi novamente pessoas mortas. Vi aviões jogando bombas. Então vi muitas coisas terríveis, irmãos. Terríveis eu vi. E vi também a ira do Senhor contra o falso profeta. Como Deus está irado contra aquele que profane mentira. Está cheio no Brasil e no exterior, está cheio. Bom, eu estou resumindo aí, mais ou menos o que eu vi. Eu confesso para vocês que foi difícil eu estar aqui agora, estar contando isso aqui. Eu não gostaria de estar divulgando essa profecia com visão, que foi às 3 da manhã. Para mim está sendo difícil estar explicando. Algumas coisas eu entendo, outras eu não entendo. O que vai acontecer, quando vai acontecer, não tenho ideia. Mas quando Deus falava, o próprio Jesus falava na profecia sobre o filho da perdição, você pode acompanhar a profecia que está aí no YouTube, você que não ouviu ainda. Eu via como se tivesse um abalo no mundo, guerras, peste, doença. Surgia esse homem. Quando surgia, ele fazia tudo acabar, a guerra, tudo acabava, falta de dinheiro, e ele colocava uma espécie de uma paz na terra. E esse homem era o anticristo. Amém, meus irmãos ouvintes? Agora eu vou abrir espaço para as perguntas. Se eu me lembrar, Deus me tocar em alguma coisa, tem coisas que eu não posso falar, mas aquilo que o Senhor me tocar, eu vou falar. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. E agora eu quero abrir a parte das perguntas para meus irmãos ouvintes. Amém? Glória a Deus. Adriano, tem alguma pergunta? Os irmãos, pode enviar uma pergunta acerca dessa visão que eu tive, ou alguma outra visão aí que eu tive. Se eu estou explicando mais ou menos aí o que eu vi, como eu disse, eu não posso falar tudo. Então eu quero que vocês lancem uma pergunta agora acerca desse tema ou qualquer outro tema aí. Amém? Vamos lá? Glória a Jesus. O Adriano está olhando. Pode enviar a tua pergunta aí agora. Quero esclarecer melhor aí o que eu vi. O irmão Marcos de Araras, ele pediu para falar acerca dos aviões que o pastor viu soltando bombas. Fale acerca dos aviões. Irmãos, nessa visão, eu vi aviões que sobrevoavam a nós e eu vi eles soltando bomba. Eu não sei te explicar o que era isso, mas os aviões soltavam bomba. Já não é a primeira vez que eu tenho assim, alguma coisa, vejo alguma coisa relacionada a isso. Já tive sonhos, visões com isso aí, várias, mas eu vi os aviões, eram muitos aviões. E eles bombardeavam, jogavam bomba, abalavam, pessoas correndo, pessoas morrendo, estrondava a terra, era um terror total sobre esses aviões aí. Esse avião, eram vários, eu não entendo muito dessa área, mas é como se eles soltassem essas bombas sobre a terra, e era tão forte, abalava, eu via árvores sendo quebrada, carro despedaçado, e foi isso que eu vi sobre a questão dos aviões. Daí eu acho que já deu para esclarecer para o nosso irmão Marcos aí, amém? Pode mais alguma pergunta? Estamos prontos a responder, se assim Deus permitir, amém? Irmão, deixa eu procurar aqui. Eaton Glay está pedindo para o pastor esclarecer um pouquinho acerca da grande tribulação. E também tem um irmão aqui, irmã, não sei, está escrito variedades demais, está perguntando também para explicar como é o jejum bíblico. Então, um está pedindo para ser falado um pouco acerca da grande tribulação. Nosso irmão Hilton Gray, né? Acredito que é isso, então, Hilton Gray. E tem uma irmã aqui também, ou irmão, como eu disse, porque não está escrito por nome, pedindo para falar um pouquinho acerca de como é o jejum bíblico. Vamos falar sobre o jejum. Aliás,
É complicado, essas igrejas mundanas estão ensinando o povo a jejuar aí, né? Bom, o jejum funciona assim. O irmão levanta de manhã, né? Talvez alguns gostam de apresentar ali à meia-noite, já não come mais, é muito bom. Então o que acontece? O irmão levanta de manhã, não comeu nada, vou jejuar. Então você levanta aquele jejum, você não come nada, não bebe água, tenta ficar mais separado, não fica falando besteira, senão quebra jejum. E o crente também está jejuando, você não pode namorar, ficar beijando a esposa, não pode. Senão você quebra o jejum. Porque tem crente que levanta o jejum, aí vai ficar namorando aí. Ou então jejum bebendo água, comendo pão. Isso não é jejum não, irmão. Se você olhar a questão de Daniel, você vai ver que aquilo não era um jejum, era um propósito que ele tinha de não tocar nos manjares do rei, que era atribuído a deuses. Só isso. Então o jejum ele é total. Totalmente. O jejum você vai fazer um jejum total. Então você não vai ficar aí comendo nem bebendo, e muito menos namorando, nem falando besteira. Então o jejum você está separado ali para Deus. E não existe esse jejum aí, esse povo mundano aí, que eu acho até engraçado, né? Tanta besteira que eles falam, o jejum deles não vale para nada. O jejum ele é total, não tem outro tipo de jejum bíblico, né? Bíblico é isso aí mesmo. Acho que eu respondi a pergunta da pessoa aí sobre a grande tribulação. Olha, irmãos, eu fui ensinado que a igreja ia ser arrebatada antes do anticristo reinar, depois do anticristo ia reinar. Mas, pelas visões que eu tive, pelo que eu já observei na Bíblia, está errado. Primeiro, o anticristo ele vai reinar e vai fazer guerra contra quem? Os santos. Quem são os santos? Somos nós, os crentes que guardam a doutrina. Pastor só está falando que nós vamos passar a tribulação em parte sim, que eu chamo de princípio de dores ali. Eu chamo assim, mas vamos passar assim, vamos ver o reinado do anticristo, sim, a igreja vai ver. O início, né? Ele vai reinar sim sobre a terra e ele vai perseguir os crentes, porque os crentes não vão aceitar a marca da besta, vão pregar contra ele. E nesse período aí vai surgir também as duas testemunhas, que já é outra coisa que eu acho que nos respeita a nós. Mas é só para esclarecer. Pastor, mas tem um estudo do irmão aí que fala que os santos que ele vai perseguir são Israel. Irmãos, esquece Israel. Nós somos agora as meninas dos olhos de Deus, os gentis, nós somos. Então não tem esse negócio de, mas Israel vai ser salvo por outra maneira. São um povo que vai se arrepender, que Deus vai salvar, mas nós temos o direito de ser profetas e profetisa de Deus, nós temos a promessa, nós os gentis. Então não tem esse negócio, o anticristo vai se manifestar para perseguir nós os crentes que guardam a sã doutrina. Se ele vier, a igreja tiver subido, se tiver sido arrebatado, o que ele vai fazer aqui? Vai ficar de braço cruzado aqui, olhando para a cara do mundo, mas todo mundo aqui é meu. Então ele nem vai querer vir, porque vai perseguir quem? Então não tem esse negócio da igreja subir antes do reinado do anticristo, não. Isso é antibíblico. E tem muitos irmãos que têm esse conhecimento também e entendem assim, porque na verdade, irmãos, é só ler a Bíblia, está escrito. Tem um atribulado aí falando, eu não gosto que eu falo, mas tem um atribulado aí que fica bravo quando eu toco nesse assunto. Eu acredito que ele conhece a Bíblia, mas eu acredito que ele não conhece a Deus. E nem crê no que está escrito na Bíblia, porque o anticristo ele vai se manifestar para perseguir os cristãos, que somos nós, amém? Tá aí mais alguma pergunta? A irmã Isaura Oliveira, ela diz, pastor, será que o menino que o senhor viu com 6 anos já está adulto? Era o anticristo, né? Sim, essa visão do anticristo que eu tive era assim. Só que eu não sei como que Deus me mostrou aquilo, porque Deus ele mostra de formas que eu não sei o que quer dizer lá na frente, mas sim, é o anticristo sim. Eu não sei quando ele vai reinar, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, pode ser no fim do ano, eu não sei. Mas era assim o anticristo, eu vi por 2 vezes, da mesma forma, foi uma visão clara, completa, e ele está se preparando para reinar sim, eu tenho certeza do que Deus me mostrou. Tenho certeza disso, não só eu, mas tem mais pessoas que viram coisas semelhantes aí desse anticristo que está se preparando para reinar
né, meus queridos irmãos? Estão se preparando e ele é um anticristo sim. E vamos ver quando ele vai se manifestar. Mais alguma pergunta? O nosso irmão Alexandre Campos, a paz do Senhor, irmão Alexandre, ele fez a seguinte pergunta: a paz, irmão Eduardo, o Senhor conseguia ver a face do anticristo? Irmãos, eu não sei de discernir. Quando Deus me mostrou a primeira vez como criança, a feição dele ficou gravada no meu rosto. A feição do menino ficou gravada assim na minha mente. A feição do rosto da criança ficou gravada. Agora, nessa profecia agora aí de sexta passada, eu vi só um homem se levantando. Como se ele estivesse sentado, ele se levantava e havia uma multidão vendo ele estendia a mão e a paz reinava sobre a terra. Foi isso que eu vi, mas eu não vi a face dele como desse homem, eu não consigo decidir quem era, porque isso Deus não deixou ver. Infelizmente não, porque se eu tivesse visto, eu tenho a fé de divulgar fulano de tal que é o anticristo. Amém? Tem o irmão que está escrito Jesus Salvador. Não entendi bem o sentido da pergunta, mas ele perguntou, ou ela, né? Um pouquinho abaixo ele lançou um ponto de interrogação, ou seja, aguardando uma resposta. E ele está perguntando se o pastor vai apresentar eles em oração. Claro. Você apresentar em oração, irmão. Falando nisso, tem muitas pessoas que pedem oração. Às vezes eu não me recordo o nome na hora, porque você imagina aí 100 pessoas pedindo oração. E a minha mente não computa tudo, né? E às vezes o irmão fala, não me apresentou. Às vezes eu apresento, meu Deus, visita as pessoas que estão precisando do socorro. Mas na verdade eu estou fazendo aquela apresentação geral, porque se for para ler o nome de todos, não são muita gente. Mas sim, eu tento, me esforço. Vamos estar apresentando sim todos possível na oração, pedindo a Deus que dê o livramento, a bênção, a vitória e tudo que for da parte de Deus que os irmãos recebam. Amém? Glória a Deus. Mais alguma pergunta? A irmã Claudiana Correia, a paz do Senhor, irmã Claudiana, ela está perguntando se esse vírus tem relação com o que o Senhor viu na visão. Então, eu creio que ela está perguntando se o vírus tem relação com essa vala de pessoas mortas, né? Irmã, essa parte, porque primeiro eu vi a vala, eu vi os corpos das pessoas sendo enterradas. Eu acredito que essa primeira parte que eu vi, da vala aberta, seriam pessoas mortas de bomba, de algum tipo de coisa. Eu acredito, estou dizendo que eu acredito, não vou te afirmar. Porque logo depois disso eu vi essa fumaça saindo e esse vírus, essa doença sendo soltada na Terra. É como se morresse grande parte de pessoas e depois morresse por uma causa, talvez uma bomba, não sei, e uma guerra talvez seria. E depois disso morresse outra etapa de pessoas que, no meu ver, são duas etapas de morte de grande escala de pessoas. Essa primeira e depois esse vírus, essa doença, seria numa outra escala, para morrer mais uma parte das pessoas, amém? O irmão Defesa da Sã Doutrina, o nosso irmão Roberto, né? A paz do Senhor, irmão Roberto, ele disse que ele acredita que nós vamos passar por toda ela, ou seja, a grande tribulação, né? E o nosso irmão Josué Machado de Jesus está perguntando, pastor, o irmão viu Jesus? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco como ele é. Não dá para explicar como é Jesus, apenas que o rosto dele brilha, não dá para ver como é a feição, e os pés dele brilham. E também, de alguma forma, você tem a certeza que ele não é barbudo nem cabeludo, porque isso ficou claro na minha mente. Foi só isso que eu vi. Então eu não posso dizer como Jesus parece, porque eu acredito que não dá para definir. O rosto brilha e os pés também, mas não era cabeludo e nem barbudo. Então é só isso que eu vi. Não posso dizer assim, ela parecia com o irmão ali, com o irmão lá. Não tem como definir isso aí. Amém? Algumas perguntas, irmãos, que ficaram acima
ou que você percebeu que eu não li, é porque eu não consegui entender bem. E se vocês puderem mandar de uma forma mais esclarecida, eu estarei lendo a pergunta dos irmãos. Glória a Deus. Pode mandar mais perguntas, meus amados irmãos e amadas irmãs. Deus abençoe a todos vocês. Não esquecendo que daqui a pouquinho, oração da meia-noite, para a honra e a glória de Deus. Evangelista Wellington Leal, a paz do Senhor, irmão Wellington, ele está perguntando: o jejum deve se fazer de dias ou de horas, pastor? Olha, irmão, o jejum aí depende. Tem pessoas que faz 24 horas de jejum. Então você levanta o jejum de 24 horas, você não vai ficar acordado à noite, você vai dormir. Lembrando, se você fazer um jejum e ficar dormindo de dia, esse jejum não está valendo nada, você está dormindo. Então, mas o jejum que é feito de várias horas, você levanta de manhã, aí depois você vai dormir, e aí você levanta, apresenta, continua jejuando. Tem gente que faz jejum de 24 horas, 3 dias, eu conheço. Agora, se o irmão está perguntando assim, eu trabalho à noite, eu durmo de dia e trabalho à noite, eu posso jejuar à noite? Claro que pode. Você faz o jejum durante a noite, seu período de trabalhar, Deus recebe da mesma forma. Desde que o irmão seja fiel, no jejum também funciona, porque tem muitos irmãos que trabalham à noite, então fica impossível jejuar de dia, porque ele vai dormir, vai comer, vai descansar. O importante, irmão, é jejuar. Eu costumo dizer assim, às vezes o jejum de 1 hora, 2 horas, 3 horas, vale mais do que o dia inteiro, porque o irmão vigiou. Tem gente que jejum o dia inteiro, mas fica falando besteira, perdeu tempo, né? Mas é importante jejuar muito, é muito importante, os irmãos estão jejuando muitas horas, isso faz bem, mas com toda vigilância e respeito a Deus, amém? Mais alguma pergunta? Canal dos Anjos de Deus, M das Graças Fernandes, né? Pai do Senhor, minha irmã, ela pergunta assim: quem vai morrer nessa perseguição? Os infiéis ou que são santos e fiéis? Porque já tive revelação sobre isso. Eu vi um obreiro sendo forçado a negar Jesus sobre uma na cabeça. Olha, a perseguição do anticristo é para os crentes. Mas todo aquele que não aceitar a marca da besta vai ser perseguido também, porque vai ser forçar as pessoas a aceitar. É uma marca na mão ou na testa. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que ninguém vende e nem compra se não tiver a marca dessa besta. A marca do nome deste homem. Então as pessoas serão obrigadas a aceitar. E claro que os crentes não vão aceitar, porque aceitou já blasfemou, já está condenado. Então a perseguição é para os cristãos. E claro que vai haver diversas conversões, pessoas vão ser convencidas a aceitar Jesus, porque esse anticristo ele vai querer ser adorado como Deus. De acordo com a Bíblia, ele vai fazer sinais, junto com ele vai estar o falso profeta, né? E vai ajudar ele em sinais, ele vai solucionar tudo, a medicina, a falta de, vamos dizer assim, de dinheiro, ele vai resolver. Então vai ser vai ser como um Deus, vai ser uma pessoa que vai resolver tudo. Só que os crentes, eles vão bater de frente com ele. Quando eu digo crentes, é os crentes de doutrina, porque esses rebeldes que não têm doutrina já são dele, vão aceitar a marca da besta. Chico já aceitou já. Então a perseguição são para os fiéis. E muitas pessoas vão se consertar e se converter nesse período. Eu acredito fielmente que Deus vai usar muitas pessoas e mais sinais ainda para convencer isso. Então a perseguição são para os crentes, não é para o ímpio, porque o ímpio já pertence ao bicho mesmo. Amém? Muitos irmãos mandando versículos bíblicos, o pastor Eduardo confirmando sim, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Versículos bíblicos sendo citados. E, novamente, o nosso irmão Roberto, né? Ele afirma também, pastor Eduardo, a igreja passará por toda tribulação. Então, os irmãos nos ajudando, lançando versículos, né? Confirmando aqui, algo que gera muitas dúvidas na mente de muitos irmãos.
E tem um irmão aqui chamado Josué Machado de Jesus. A paz do Senhor, irmão Josué. Ele está perguntando, pastor, dormir quebra jejum? Celular quebra jejum? Irmãos, eu volto a repetir, se porventura vocês mandaram perguntas e eu não li, é porque eu não entendi. Aí eu peço que os irmãos venham mandar de forma mais esclarecida, para que eu possa estar lendo e a tua pergunta ser respondida, né, de forma bem clara. Irmãos, o jejum, vamos dar um exemplo de jejum. Você vai jejuar das 6 da manhã às 6 da tarde. Você não pode dormir. Então você quebra o jejum. Mas você vai jejuar 24 horas. Você vai deitar no horário normal e vai dormir. Vai levantar no seu horário normal e vai continuar o jejum de 24 horas. Então não quebra. Agora, se você fez um jejum o dia inteiro, aí você for dormir, quebra. Agora, o celular quebra o jejum, desde que você não veja coisas imorais, então não quebra. Você está ali, dando uma olhada numa pregação, vendo um testemunho, não quebra o jejum. Porque, realmente, os crentes mudando estão fazendo jejum de não mexer no celular. Isso é besteira, irmão. Agora, se você pegar o celular para ver porcaria, pornografia, coisa que não convém a um cristão, aí você quebrou o jejum também, né? Acho que está respondida essa pergunta aí, amém? Não só jejuar, comunhão com Deus. Comunhão com Deus também. O nosso irmão Yeshua, ele está perguntando que raça ou que cor da pele do anticristo. A paz do Senhor, irmão. Passar para o pastor Eduardo, que vai estar respondendo sua pergunta. Irmão, a cor da pele eu não vi, porque estava com a roupa tampando as mãos, o punho, o rosto, não deu para discernir. Mas eu vou dizer não é Deus. Preste bem atenção, meus irmãos. Quando eu falar Deus me mostrou, Deus me falou, é Deus. Mas eu acredito que ele vem da linhagem de Israel. Eu não sei o porquê, não entendo. Mas pelo que eu vi, na minha mente, Deus não me disse nada. No meu coração, Deus não disse nada. A voz de Deus não me disse nada. Mas eu tive a impressão que ele vem de algum tribo de Israel. Ele vai ser israelita. Eu estou dizendo, não é Deus, amém? Tem pessoas perguntando se será o Papa, né? O nosso irmão Alain Evangelismo, ele acredita que o falso profeta é o Papa. E já a nossa irmã Lidiane Oliveira, ela está perguntando, será o Papa o anticristo? Eu acredito que não, mas o falso profeta, eu acredito que seja o Papa sim. De acordo com o livro de Apocalipse, eu entendo bem o livro de Apocalipse, não me recordo agora os versículos certinho para não atrapalhar os irmãos, mas o anticristo será morto. E o falso profeta vai fazer lá um saravá, uma macumba, chama assim, né, uma oração para o capeta, e ele vai ressuscitar nas vistas de todos. Alguém vai matar e ele vai ser ressuscitado. Isso para imitar o que aconteceu com Cristo. Para imitar ali o que aconteceu com Cristo ali, como Cristo morreu e ressuscitou, e como ele é um invejoso, fedorento, cabeça rachada, ele quer imitar o nosso Cristo. Amém? Nosso irmão Miguel, a paz do Senhor, irmão Miguel, a paz do Senhor também para a tua esposa. Ele está perguntando, irmão, fala dos louvores e playbacks. Como Deus rejeita os louvores dos cantores mundanos? E se Deus aceita nós pegar a letra e tocar com nossos instrumentos, ou Deus não aceita nem a letra dos cantores? Irmãos, eu pensava que sim, né? Eu acredito que, dependendo do que fosse, mas esses tempos atrás eu estava orando a Deus, conversando com Deus, e Deus falou para mim, servo que faz aquilo somente o que eu mando, ainda assim é inútil. Eu estava pensando nas questões do louvor. Olha, você imagina, tem louvores, irmãos, que a pessoa escreveu, inspirada pelo Espírito Santo. Eu conheci uma pessoa que escrevia hino e vendia para os cantores mundanos. Então, o hino ali é de Deus, a pessoa de Deus que fez aquele hino. Ou aquele hino antigo que os cantores mundanos regravou. Esses hinos aí são de Deus, hino da harpa, são todos de Deus. Agora, um cantor mundano, ele está lá, cheio de demônio,
Aí tem uma inspiração para escrever um hino, e escreve um hino, e aí eu vou cantar o hino daquele mundo? Nunca, jamais, irmãos, nem quero ouvir. Para mim não passa de lixo, me perdoe a palavra. Então, respondendo a pergunta dos irmãos, se o cidadão lá, no Verbo da Doutrina, escreveu um hino dizendo que é inspirado por Deus, pelo Espírito de Deus, é mentira. Ele não tem Deus. Quem inspirou ele não foi Deus. Então eu não concordo de cantar o hino desse cantor mundano, de maneira nenhuma, nem com playback, nem com violão, de jeito nenhum. Porque eles não têm vida com Deus. Mas é diferente. Às vezes a pessoa pegou um hino de um cantor de Deus lá do passado e regravou. Aí nós temos que pesquisar e descobrir, porque na verdade é muito difícil isso aí. Os cantores que eu conheci de doutrina, irmãos, quase todos já se corromperam, deixou a doutrina, tem WhatsApp, tem Facebook, casou de novo. É difícil, é muito complicado isso aí, amém? O nosso irmão ou irmã Jesus Salvador está perguntando, irmão, qual o endereço da igreja de vocês? Irmão, nós temos aqui no estado de Goiás, né? Na Avenida Itamaraty, quadra 69, lote 3, Pontal Sul 2, Aparecida de Goiânia, né? Você tá vendo aí no YouTube, tá o endereço aí, dá melhor para você, tá aí, ó, tá escrito aí a data da fundação, o nome da igreja. Esse é o endereço da nossa pequena sede. Mas nós temos também em São Paulo, em outras regiões aí do Brasil também, no Uruguai, na Guatemala, tá? Estamos expandindo devagarzinho, chegando lá, né? Mas o endereço onde eu estou falando, que a sede está aí, ó, Avenida Itamaraty, quadra 69, lote 3, Pontal Sul 2, Aparecida de Goiânia, amém? Estava dando umas olhadinhas aqui na pergunta, deixa eu voltar aonde eu parei. Nosso irmão Yeshua, ele está perguntando se tem culto de oração na igreja do pastor. Culto de oração na quarta-feira aqui, tá? Culto de oração na quarta-feira, aqui na sede. Agora, tem também ali no Independência Mansão, tem um ciclo de oração, não me lembro se estão fazendo no sábado ou no domingo agora, mas também tem um ciclo de oração. E a nossa igreja tem um costume de todo dia ter 1 hora de oração. Então tem 1 hora de oração, a gente chega aqui 7 horas, a igreja já está aberta, e as pessoas estão orando, às vezes um pouquinho antes das 7. Então eu tenho um costume que eu aprendi na IPDA antigamente, de antes do culto fazer pelo menos 1 hora de oração antes do culto, amém? O nome do canal escrito Jesus Salvador, que eu falei algumas vezes que não sabia se tratava de irmão ou irmã. Ela escreveu, irmã, avisa o pastor que o nosso nome é Rafael, Gabriela e Ayla. Amém. Amém, irmãos. A paz do Senhor a todos vocês. Letícia Cordeiro, ela está perguntando, será Emmanuel Macron o anticristo? Pode ser, irmã Letícia. Eu vejo falar desse cidadão aí, mas eu não sei quem é ele, não. As pessoas me escrevem, me ligam. Pastor, Emmanuel Macron, não sei quem é. Não conheço, assim, nem em foto, nunca vi esse cidadão, não. Mas depois eu quero dar uma pesquisada e ver o rosto desse cidadão aí, para nós ver quem é ele. Na verdade, não sei quem é Emmanuel Macron, não. Amém? Irmão Hilton Gley Salles Soares. A paz do Senhor, novamente, irmão Hilton Gley. Ele está perguntando, pastor, e os infiéis crentes que ficarem no arrebatamento e não aceitar a marca da besta e morrer por Jesus, eles vão ser salvos? A pergunta do irmão mais clara aí é a salvação após o arrebatamento. Eu acho que é isso que ele quer perguntar. Sim. Irmãos, eu acreditava que sim. E fui ensinado na IPDA que era assim. Uns irmãos falam, mas a IPDA nunca ensinou assim. Aqui no estado de Goiás ensinava assim. Só que eu orando, jejuando e conversando com alguns irmãos e irmãs, conversei até com o pastor Dinei Rodrigues, Deus dos Milagres, sobre isso, diversos irmãos. Irmão Roberto, né, do Espírito Santo. Eu acredito que não tem. Não tem porque é o seguinte, o Espírito Santo vai ser retirado, vai subir com a igreja. Que Jesus falou? Eu vou, porque se eu não for,
o Pai não envia o Consolador. O Espírito Santo, ele é responsável por nos convencer, por nos dar visão, dar os dons. Se ele for subir, então acabou. Não tem mais jeito. Não tem mais arrependimento no coração do ser humano. Eu acredito hoje assim, mas se outros irmãos acreditam que tem, eu não vou te condenar e nem te crucificar por isso. Fica na sua fé, porque isso não interfere na salvação. A salvação é para quem obedece à doutrina. Eu estou dizendo isso porque o cidadão discutiu comigo e falou que quem acreditava que tivesse salvação era do Satanás, estava condenado, essas coisas aí. Então, não interfere na salvação, mas eu acredito que não tem salvação após o arrebatamento. Hoje, eu acredito assim. O nosso irmão Miguel, ele mais uma vez faz uma pergunta, né, para o Senhor novamente, irmão Miguel. Ele fala acerca dos louvores. Fala sobre os louvores dos cantores gospel. Se Deus aceita nós cantar suas músicas nos nossos próprios instrumentos. Ele mandou a pergunta que ele quer saber, né, de uma forma mais clara. Irmãos, hoje eu acredito que não. Vamos supor que aquele grupo chamado Voz da Mentira, aquilo são um grupo satânico. Tem um outro cidadão aí, tal de Fernandinho, ele estava ali onde eu trabalhava, ali no country, jogando voleibol de sunga. Agora me diga, irmãos, ele compôs uma letra, ou ele pegou uma letra de outro mundano, ele canta. Eu vou cantar, Deus vai receber? Eu não acredito. Agora, se é um hino antigo de um cantor que andou na doutrina, eu acredito que Deus recebe, não contaminou o hino porque ele regravou. Então, assim, o cantor mundano, que compôs o hino mundano, o Voz da Mentira, eu vou tocar no meu violão e Deus vai receber, irmão, eu não acredito. Hoje eu acredito que não. O nosso irmão Yeshua, ele está perguntando, pastor, ele diz assim, vou ler nas palavras que ele escreveu para ser melhor interpretado. Se o pastor viu na visão que estava solto o espírito da blasfêmia, ou o senhor não viu essa parte na visão? Pois eu escutei na visão e profecia. O irmão fala essa parte? Sim. Eu confio no irmão que vi sim, irmão, uma legião muito grande e é uma legião dos espíritos da blasfêmia. Isso aí, irmão, na verdade já é o desespero do diabo para fazer a pessoa blasfemar contra o Espírito de Deus, para logo que isso aqui já é do Satanás. Então já está selado com o capeta, para o capeta carregar, entendeu? Eu penso assim, mas eu vi sim essa legião da blasfêmia. Já que o irmão está falando nisso, eu contei para minha esposa que eu tive um sonho, se eu não me engano, ontem, de um demônio sendo solto. Só que esse demônio, irmão, era um buraco profundo na terra, e onde ele estava parecia aqueles caixão do Egito, de Faraó, aquelas coisas lá, aquelas tumbas, e o demônio gritava que ele estava solto, e nós correndo, e esse demônio se soltava lá. E eu confirmo para o irmão que eu vi sim, ou dizer assim, uma legião do espírito da blasfêmia que está solto. E você, meus irmãos e irmãs, como eu disse, blasfêmia contra o Espírito Santo, eu vi 2 pessoas blasfemar na minha frente, viu? Ano passado, 2 pessoas, ano atrasado, ano passado, 2 pessoas blasfemou contra o Espírito Santo, eu ouvi com meus olhos. Infelizmente fiquei muito triste, são pessoas que eu gostava muito, eram de doutrina e foram enganados por diabo. E uma dessas pessoas, aliás, 2, foram porque idolatrou uma placa de uma igreja aí e não aceitou a minha saída dessa igreja e falou besteira demais. Um ficou doido, tá louco de jogar pedra. Doido. Então, meu irmão, o espírito da blasfêmia está solto, vamos tomar cuidado, por favor. Preste bem atenção, essa legião é terrível. Ele quer fazer você blasfemar contra Deus, contra o Pai e o Filho, e depois contra o Espírito Santo, e daí acabou. Amém? A irmã Cecília Joaquim, a paz do Senhor, irmã Cecília, ela pergunta, pastor, se assistimos pastores e canais de recrita que aparecem em filmagem, estaremos a pecar? Muito obrigado, a pergunta dela é muito interessante. Irmãos, a revelação que a televisão é a imagem da besta. Então, quer dizer,
A televisão é a imagem da besta. Tudo quanto é tipo de filmagem é do diabo, assim, a pessoa movimentando para lá e para cá. Então, quando eu fui abrir o canal do YouTube, tá aí a revelação, vou até editar ela de novo, repetir ela, e que não podemos, nós, os cristãos, assistir filmagem. Se você tem um canal do YouTube, não permita filmagem e filmar a pessoa andando para lá e para cá, não pode. Isso aí, irmão, é a mesma coisa da imagem da besta. A pessoa que faz isso aí tem um canal no YouTube, sim, é de televisão. Então não pode. O pastor é de Deus, ele está filmando o culto filmado é do Satanás. Não entra nessa. Então, se você vê culto filmado, você pode ver televisão também, porque é a mesma imagem da besta, mas um pouquinho mais evoluída. A nossa irmã Thaís Soares, a paz do Senhor, irmã Thaís, ela está perguntando, porque ela tem 2 crianças pequenas e está perguntando se pode fazer o jejum para essas 2 crianças, se não interfere ela ter que fazer o almoço, porque ela tem 2 crianças, né? Fazer almoço não quebra jejum. Até você experimentar a comida um pouquinho assim, para ver se o tempero tá bom, também não quebra. Escovar o dente também não quebra jejum. Amém? Não quebra de maneira nenhuma. Pode fazer comida lá, não pode comer. Mas faz a comida, dá para as crianças, vigia com as palavras. Quem trabalha, tem pessoas, eu conheço pessoas que jejuam o dia inteiro trabalhando e não tem problema nenhum, amém? Doméstica, que faz Doméstica, comida. né? Faz comida para o patrão, não tem problema, irmão. Pode fazer. É a tentação muito grande, né, irmão? Tentação muito grande, mas é assim mesmo, amém? O nosso irmão Josué Machado de Jesus, ele está perguntando, pastor, o irmão acha que o testemunho de Kenzo é verdadeiro? Irmãos, eu ouvi 2 testemunhos do Kenzo, 2 testemunhos que eu ouvi, de tanto o pessoal me insistir em falar. Aí eu ouvi, gostei dos 2 testemunhos, identificou assim com o que a gente prega e vive. Mas aí depois, meus irmãos, eu fui ver a explicação do Luiz Felipe Guerreiro, ele até me ligou, Luiz Felipe Guerreiro, falou, pastor, não que eu queira levantar contra, mas eu sou pesquisador. Foi isso que o irmão Luiz Felipe Guerreiro me falou, eu sou pesquisador, então quando tem um testemunho eu saio investigando. Eu não liguei para o senhor, conversei com o senhor existe, o senhor está vivo. Liguei para o outro, liguei para não sei quem, liguei para todo mundo. E eu tenho amigos aí na região, aí, onde Kenzo disse que tem uma igreja, não existe a igreja dele e ninguém conhece Kenzo. Então, eu não acredito no testemunho dele porque não tem como provar que ele existe. Inclusive, eu orei, jejuei, e até hoje Deus não me deu nenhuma resposta. Eu quero acreditar no testemunho de Kenzo, mas se não tem como provar, então não existe. Eu não acredito hoje no testemunho deste homem, porque diz que o filho dele está aí, não aparece. Ninguém sabe desse homem, ninguém tem uma foto real desse homem. Então hoje eu acredito que o testemunho de Kenzo não é verdade, infelizmente. Mas eu faço um apelo, tem 100 pessoas me ouvindo no YouTube, mais pessoas na rádio. Se alguém conhece Kenzo, mande prova que realmente ele existe. Não vem, eu vi isso, eu vi aí. Não, eu quero provas verídicas, que eu tenho o prazer de divulgar e dizer, olha, o filho do Kenzo está aí, ó. Eu tenho o prazer de entrevistar o filho de Kenzo, se realmente ele existe. Mas hoje eu, infelizmente, não posso acreditar num testemunho onde não se prova que a pessoa existiu. Canal, né? Variedades demais, é o que está escrito aqui, mas ele se identificou como Alci. Meu nome é Alci. E lança a seguinte pergunta: podemos louvar do nosso jeito um hino que tem uma boa letra, porém que é cantado por um cantor mundano? Já respondi essa pergunta aí. A mesma pergunta, né, irmão? Cantor mundano, aí depende. O hino que ele canta é regravação de alguém que foi de doutrina, senão não tem jeito. Mas eu oro a Deus para que os irmãos de doutrina tenham inspiração do Espírito de Deus para poder compor hinos. Eu sei que tem muitos irmãos aí que Deus vai dar letras bonitas, inspiradas pelo Espírito Santo. Mas eu me nego. Um cantor fulano de tal escreveu um hino, como Zaqueu. Ele escreveu. Ele é mundano. Ele casou não sei quantas vezes, vê televisão. Ele é um imundo. Eu me nego a cantar um hino dessa pessoa. Essa pessoa não é levita.
Eu não canto. Eu acho estranho isso aí. Mas se o irmão quer cantar, fica a critério dos irmãos. Alexandre Campos lança a seguinte pergunta. Nessa visão, o irmão conseguia ver autoridades políticas da atualidade? Ou só mesmo as pessoas morrendo nesta guerra? Irmão, eu vi alguma coisa relacionada a isso, mas eu prefiro não dizer. O irmão Roberto deve estar me ouvindo aí, ele deve lembrar de uma visão que eu tive de uma pessoa antes de assumir aí o governo, e eu fiquei até meio com medo de gravar isso aí, mas antes de assumir, apesar das crentaiadas rebeldes, tá pondo a fé que ia ser um governo de Deus, Mas antes desse cidadão assumir, eu já tive uma visão dele dançando a música do Satanás, tocando e dançando. E eu não quis gravar, né, porque eu falei, não vou me comprometer com isso, mas alguma coisa relacionada à política também eu vi. E eu entendi que os políticos vão preparar o reinado da besta. Eles estão sendo usados para preparar, não sei que tempo, quando será, mas os próprios políticos estão se preparando o reinado da besta. Sabe aquele negócio que João Batista preparou o caminho para o Senhor vir? Mais ou menos assim os políticos estão preparando o caminho para o Satanás. Então, política não é para cristão, não é para crente salvo. Política não é para nós. Tanto faz o Lula, tanto faz o Bolsonaro, tanto faz qualquer um. O negócio do crente é se preparar para a salvação. Amém? Foi mandado a seguinte pergunta pelas irmãs, né? Irmão, que mandou o nome agora em acima, me fugiu um pouquinho a memória, mas que está escrito aqui como Jesus Salvador. Ela está perguntando o endereço da igreja, né? Que a gente congrega, e novamente ela escreveu. A paz do Senhor, minha irmã, tinha fugido da memória. Obrigado por ter mandado novamente. Gabriela, o nome dela é Gabriela, do esposo dela é Rafael e da filha dela é Ayla. Então, a família, né, que está participando dessa live ao vivo e está perguntando o endereço da igreja que a gente congrega. Me manda uma olhadinha aí no... Essa aqui é do Pontal Sul. É do Pontal Sul. Aqui é no Pontal Sul. Agora, essa aí, a irmã mora onde? Tem que ver aí o estado. Nós estamos direto do estado de Goiás, irmão. O endereço está aí, Avenida Itamaraty. Você pode dar uma olhadinha no seu smartphone, no seu computador. O endereço que nós congrega é aí, ó. Avenida Itamaraty, quadra 69, lote 3, Pontal Sul 2, Aparecida de Goiânia, estado de Goiás. Está aí, você dá uma olhadinha. Esse é o endereço da igreja. Estamos aqui ao vivo, mas dependendo do estado que a irmã mora, São Paulo, nós temos aí 2 igrejas em São Paulo, temos igreja em Minas Gerais. Aí, se a irmã quer um endereço mais próximo, diga onde a irmã mora. Se tivermos igreja aí, podemos já estar tentando dar um endereço, amém? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Irmã Maria Silva, a paz do Senhor, irmã Maria, ela está perguntando, a paz do Senhor, irmãos, gostaria de saber, é uma dúvida lá no Velho Testamento, quando Deus fala que o nome dele é Eu Sou. Esse mesmo Eu Sou é o Espírito Santo? É o próprio Deus. É o próprio Deus, né, irmã? Mas se você for olhar na Bíblia, Pai, Filho e Espírito Santo, cara, que é um só. Mas isso aí está falando do próprio Pai. Mas o nome de Deus aparece na Bíblia com diversos nomes. Eu Sou, é o Senhor dos Exércitos, é o Shaddai, se eu não me engano. Tem vários nomes que ele se manifesta. Em cada lugar, quando pergunta quem é, ele fala, eu sou o Senhor dos Exércitos, eu sou, quer ver, tem outra parte que fala, não me lembro mais o nome que fala, mas são vários nomes. Então Deus ele se manifesta na Bíblia com vários nomes. Então esse nome aí, eu acredito que seja o Pai, amém? Irmãos, algumas pessoas aqui pedindo para me ler a pergunta, né? Se ainda não foi lida, porventura, eu esclareço novamente aos irmãos que algumas eu não compreendo bem e não leio, né? E os irmãos possam mandar de uma forma mais esclarecida, para que eu possa estar passando para o pastor da forma conforme está a tua dúvida, para que ela venha a ser esclarecida, irmãos. Me perdoe
Se eu não li suas perguntas, não é porque eu estou me desfazendo, não. Mas eu peço para que os irmãos venham mandar de uma forma mais clara, para que eu possa estar lendo e a sua pergunta sendo respondida, se assim o Senhor permitir. Nosso irmão Miguel, novamente, mandou uma pergunta acerca do louvor, não sei se foi antes, né, da gente responder, mas foi mandado novamente, fala sobre os louvores dos cantores gospel, se podemos cantar as letras com nossos instrumentos, ou também Deus não recebe as letras. O pastor Eduardo já respondeu que não crê, né, que tais letras foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E a nossa irmã aqui, novamente perguntou, qual o estado onde vocês congregam, a família que está nos acompanhando neste momento? Nós congregamos no estado de Goiás, cidade de Goiânia, município de Aparecida de Goiânia. É o lugar onde a igreja que nós congregamos está situada. Avenida Itamaraty, quadra 69, lote 3, Pontal Sul 2, estado de Goiás, Goiânia, né? Goiânia, Goiás, Aparecida de Goiânia, município de Aparecida de Goiânia. Deixa eu ver. Josué Machado de Jesus. Ele diz, pastor, 1 Coríntios 14:34 está falando que as mulheres não podem pregar na igreja. Porque fico em dúvida se mulheres podem falar na igreja ou é só os homens? Nossa, é feita uma confusão e tem um cidadão aí, que eu não vou citar o nome, que falou, não sei se Deus revelou para ele, que mulher não pode nem subir em púlpito. Não sei, para mim é bobeira. Eu penso assim, se o irmão pensa ao contrário, os irmãos aí, fica que tem dos irmãos. Não é pecado a irmã ensinar na igreja, não. Não é pecado as irmãs pregar, não. Aqui na igreja pentecostal de Filho de Deus, as irmãs sobem no púlpito, pregam a doutrina, só não aceito ser pastora, nem diaconisa. Isso aí, Bispa, né? o bispa, tem essa agora na tal da bispa. Então aqui não tem bispa, aqui não tem pastora, não tem diaconisa, aqui tem obreira e tem cargos, missionárias, evangelistas, e pregam sim, e tem mulheres que pregam melhor do que eu. Tem um ensinamento, não é pecado a irmã ensinar. Então eu acredito que ali estava uma bagunça, eu estou dizendo, eu acredito que ali estava uma bagunça, e as irmãs estavam conversando no culto, já tive problema semelhante, na hora do culto a irmã conversando. Então quando fala, às vezes a irmã queria explicar uma coisa ou outra, então era uma ordem no culto, que não queria que as irmãs ficassem ali discutindo uma coisa, ensinando outra. Então eu entendo assim, se fosse pecado a mulher ensinar, se fosse pecado a mulher subir no púlpito, então Deus tinha revelado a Daniel Bérica, Una Ving, Davi Miranda, e revelado a mais irmãos aí. Porque os irmãos que estão fora da doutrina, não adianta vir com revelação dessa forma não, porque eu não acredito. Então, não dá. Então, para mim, isso aí, eu acho que os irmãos interpretaram errado, sei lá o que, mas aqui é assim, amém? Paz do Senhor, irmã Gabriela. Esclarecendo novamente, vou tentar não mais me esquecer. Quando eu olhar aqui, Jesus Salvador, vou tentar memorizar. É a minha irmã Gabriela. Paz do Senhor, minha irmã. O nosso irmão Robson, ele está perguntando, tenho duas perguntas. Está próximo o dia do arrebatamento? É verdade que as 4 primeiras trombetas já foram tocadas? Eu tive uma revelação sobre isso aí. Então eu acredito, pelo que eu vi, que sim, né, faltam 3, mas que agora seria o governo do anticristo. Só esclarecendo o irmão, o governo do anticristo não quer dizer que a igreja vai ser arrebatada antes do governo do anticristo, mas pelo período do governo do anticristo. Então eu acredito assim, e todo dia Jesus está voltando, porque todo dia tem gente morrendo. Então eu acredito que nós temos que viver hoje como se Cristo viesse amanhã, porque pessoas morrem a qualquer momento. Então guarda a doutrina, a palavra de Deus, se prepara, porque pode ser que amanhã Jesus te chame e você tem que estar pronto para isso, amém? A nossa irmã Lucéia Barcelos, ela está perguntando, a paz do Senhor, irmã Lucéia, irmã Adriana, como a irmã e o pastor faz com suas meninas? Não entendi bem o sentido, né? Fazer
Como assim? Para ensiná-las na doutrina do Senhor? Não entendi bem o sentido, mas se for nesse sentido, nós ensinamos a palavra de Deus e requeremos também, e temos regras, né? E regras da casa têm que ser obedecidas, e a palavra de Deus é aplicada também para que venha a ser obedecida, pelo menos enquanto elas estiverem sob o nosso controle. Quando seguirem as próprias vidas, né? Aí são elas e Deus. Mas enquanto está aqui, sobre o nosso controle, sobre o nosso comando, sobre a nossa tutela, nós temos ensinado e temos exigido, sim, viver a obediência a nós e a obediência também à palavra de Deus até onde nós podemos, né, irmãos? Fazemos aquilo que nós podemos fazer, porque a conversão quem dá é o próprio Deus, é o Espírito Santo, mas nós estamos ensinando, estamos requerendo, sim, que elas se posicionem na presença do Senhor. Deixa eu ver a próxima pergunta. Se não foi bem isso que a irmã quis perguntar, peço que esclareça mais a pergunta, que eu estarei passando, né, a resposta para a irmã. Se não foi bem esse o sentido da pergunta da irmã. A nossa irmã Gideci fez um comentário. No trabalho, tinha um jovem que comia carne, que não comia carne, porque estava em jejum de Daniel. Tem muito isso, né? Jejum de Daniel. Quer explicar um pouco isso? Jejum de Daniel, como eu falei agora aí, não existe jejum de Daniel, irmãos. Aquilo ali no propósito. Não comeu dos manjares, estava na mesa do rei, porque era atribuído a Deus. Isso não tem nada a ver. O jejum é total. Então ele está fazendo um sacrifício de tolo. Viu? Fala para ele, ó, irmão, você está fazendo sacrifício de tolo, porque jejum ele é total. Conheci um irmão que jejuava 3 dias comendo pão com água. Não jejuou nada, mano. Por isso que ele era carnal demais, vivia brigando. Então não existe, o jejum é total. Ele está perdendo o tempo dele, amém? Sim, a nossa irmã Lucéia esclareceu a pergunta. Ela quer saber como fazemos com nossas crianças sobre assistir vídeos no celular, desenhos. Não, irmão. Não aceitamos, né? De fato, quando se passa algum celular pela mão de algum deles e se porventura desconfiamos que estão vendo vídeos ou desenhos, tomamos, como já aconteceu, né? Tomamos sim, nós não aceitamos, não permitimos, não concordamos, e isso nós aplicamos a elas, que tem que ser vivido porque desagrada ao Senhor. Questão de bonecas, elas têm, as minhas meninas têm boneca, mas eu não aceito, porém, boneca de nenhum tipo de ídolo. Boneca da Barbie, boneca imitações de famosos, né, atrizes, pessoas famosas. Não, elas não têm esse tipo de boneca, mas tem sim bonecas comuns para elas brincar. Porque já é tanta coisa que não pode, que realmente a palavra de Deus condena e nós não aceitamos. Então, não posso excluir totalmente a infância delas, porque elas são crianças. E eu não vejo pecado em elas brincar de bonecas, desde que não seja imagem, desde que não seja ídolo, né? Nenhum tipo de ídolo eu não aceito. Está aí respondida a pergunta da irmã, né? Acerca da brincadeira das crianças. Celular, desenho, celular, vídeo, de maneira nenhuma. E ver TV, muito menos, né? Dar um celular na mão de uma criança e deixar ela ver vídeos e proibir de assistir televisão, acho uma heresia muito grande. Que diferença tem? Não pode ver televisão, mas pode ver vídeo. A diferença é só que uma tela é maior, outra tela é menor. A diferença é só essa, né? Então tem que ensinar que errado é errado e ponto final. O Josué Machado de Jesus está perguntando se relógio de pulso é pecado ou não é? De maneira nenhuma, relógio de pulso, pecado? Não é pecado não. Pode usar relógio sim, não tem problema nenhum. Já me perguntaram isso já, pessoalmente. Então não é pecado não. Pode usar o relógio de pulso. Eu acho até bonito, eu não uso porque não preciso, mas eu acho bonito. Meu filho Bruno gosta até, né? Tem uns 2 aí. Irmão João Antônio, a paz do Senhor, irmão João, ele está perguntando, o falso profeta é o Papa Francisco de fato?
Eu não sei, mas eu acredito que o falso profeta vem dali, da igreja católica. Vem dali, eu acredito que vem. Mas eu não vou afirmar que é ele. Não posso te afirmar. Eu não tenho essa certeza. Mas eu acredito que vem, o falso profeta vem dali. Se bem que tem muito falso profeta, né? Mas eu acredito que o bíblico vem da igreja católica mesmo. Acredito que vem de lá. Mas eu não vou te afirmar que esse Papa Francisco aí, eu não tenho esse poder nesse direito, amém? A irmã Elane Muniz, ela está perguntando: crentes podem caçar na mata com armas? E ela faz a observação: preciso de uma resposta na Bíblia, em nome de Jesus. Irmãos, preste atenção no negócio aqui. Quando Pedro feriu a orelha do servo do sumo sacerdote, o que Cristo falou? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Para que serve a arma de fogo? Para tirar a vida. Então, assim, eu vou responder certinho. O que acontece? O crente pode ter uma arma de fogo para caçar? Arma de fogo. Eu não concordo. Aí você está falando com uma pessoa que eu tenho um curso de vigilante e 12 horas de tiro de segurança pessoal. Minha mão, a minha mão esquerda ela não fecha, um dedo fica aberto. Isso aqui foi um tiro que eu levei na mão, fui baleado. Então, arma de fogo não é para cristão de maneira nenhuma. Nem para o mato, nem para casa, nem de nenhum jeito. Aquelas pingadas de chumbinho, eu não digo nada. Não tenho muito entendimento sobre isso, mas também não digo. Tem algumas pessoas que caçam com laço, com flecha, eu não digo nada. Mas arma de fogo não é para o crente. Então, tem algum irmão que tem algum versículo mais claro aí na Bíblia? Escreve aí, por favor, esclarece melhor. Mas arma de fogo não é para cristão de maneira nenhuma. Amém? Irmão Josué Júnior, a paz do Senhor, irmão Josué, ele pergunta: se o irmão casou pela segunda vez e tem filho, o que eles devem fazer? O segundo casamento já não é de Deus, a não ser que esteja uma morte aí. Então eu não entendi a pergunta do irmão. Vamos pôr um exemplo aqui. O irmão casou, a esposa morreu. Aí ele pega, ele é viúvo, ou ele é viúva, casa, e tem filhos do primeiro casamento porque ele é viúvo. O que ele faz? Dê autoridade para aquela mulher, ou para aquele homem, a mulher no caso, para educar da forma que a Bíblia manda. Se for preciso o padrasto chegar a pé, que chegue. Mas se a criança for grande, já não tem jeito. Aí é orar e jejumar, porque vai arrumar problema. Então, se eu tenho muitos casos aqui de pessoas que casam assim. A mulher teve filho no mundo, casou com um homem, e são pequenos, ele vai receber a autoridade de educar os filhos biblicamente. Se assim a mãe também consentir. Se não consentir, vai se ver com Deus. Mas a mulher ou o homem que casou tem filhos, o outro cônjuge tem o direito de corrigir, sim, e de educar. Se é isso a pergunta que fez. Eu não entendi bem, eu acho que é isso. O nosso irmão Miguel Alpires, ele está perguntando: fala se pode ter grupo de gestos na igreja. O grupo de gestos que ele fala é a coreografia. Coreografia, irmão, é do diabo mesmo, 100% do capeta. Isso aí, Deus não está nesse negócio, não. É uma dança isso aí. Aí o irmão fala assim: mas Miriam dançou. Vamos falar sobre Miriam dançou. Primeira coisa, se você for pegar pelo dicionário a palavra dançou, se você pôr nas linguagens antigas aí, hebraico, aramaico, sei lá o que tem aí, dançar, naquela época, era pular e bater palma de alegria. Essa é a tradução correta. Mas se você for para o outro lado, não, ela dançou mesmo. Preste atenção, irmão. Quando o irmão ele vem do mundo, do Egito, do mundo de pecado, ele vem cheio de manias, fala no gíria. Tinha um irmão, tem um hino do irmão que quando ele ia, em vez de dar glória a Deus, ele falava: eita botina. Por quê? Botina é um calçado. Ele era da roça. Os irmãos gritavam glória a Deus quando estava alegre, ele gritava eita botina. Por que ele falava isso? É uma linguagem da roça. Ele tinha acabado de sair do Egito e não tinha o costume de glorificar a Deus corretamente. Então, a pessoa, quando ele sai do mundo, ele vem cheio de mania. Imagina a Miriam,
veio do Egito. Se ela realmente dançou, é porque ela estava ali com costume mundano e ficou alegre. Mas eu não acredito que ela fez isso. Eu acredito que ela saltou e bateu palma de alegria. Então, coreografia é uma dança. Isso não é de Deus. Deus não está com isso. Davi, ele não dançou. Ele pulou e bateu palma de alegria quando viu a Arca do Conselho. Nosso irmão, vou ler primeiro aqui a nossa irmã Letícia Cordeiro. Ela está esclarecendo o pastor Eduardo que o Macron, né? O Macron, que é o presidente da França. Ah, é? Não sabia, não. E o nosso irmão Luiz Evandro de Souza, ele diz, pastor, fala dos ternos rachados que levam ao inferno. Boa. E fala dos crentes de cabelos mundanos, fala dos cortes, né? De cabelos mundanos dos homens. A paz do Senhor, irmão Luiz Evandro. Paz do Senhor, meu irmão Luiz Evandro. Irmãos, quando eu estive no inferno e vi o nome de pastores no inferno, eu vi um ser de orelha pontuda, camisa cavada, bermudão e chinelo. E o cabelo dele era um cabelo moicano, costeleta, semelhante a de Elvis Presley. Você lembra dele? Aliás, Elvis Presley era um desviado, né? Segundo o que eu sei. Então, o penteado mundano, irmãos, é mundano mesmo. Então, Deus não está nisso aí, não. Todo tipo de penteado que é do mundo, moicano, aquele cabelo meio grande. Tem tanto tipo, cabelo asa delta. Tem muitos modelos mundanos aí, que realmente é do bicho. Se você faz isso, meu irmão, minha irmã, deixa essa prática satânica e mundana. Paletó rachado. Uma vez uma pessoa perguntou, pastor, mas paletó rachado, o que tem a ver? Olha, de acordo com o que eu conheço, a revelação foi para as irmãs não usar saia rachada. E a opção, o que foi passado para as irmãs não usar saia rachada, mas para os irmãos também não usar. Foi passado para as irmãs não usar saia rachada e para os irmãos não fazer isso também. Então é uma revelação muito antiga, não foi eu, mas foi muitos anos atrás essa revelação. E alguns irmãos na atualidade também viram a mesma coisa. Eu acredito fielmente que saia rachada e paletó rachado levam ao inferno. Pastor, mas só isso leva ao inferno? Irmão, se Deus deu uma ordem, vamos cumprir essa ordem. Então, creio nos profetas de Deus, serei prosperado espiritualmente. Então, saia rachada, penteado mundano, paletó rachado, condena a alma do cristão e vamos fugir desse negócio, amém? Deixa eu voltar um pouquinho acima. A nossa irmã Josefa Carvalho, ela está perguntando, tenho dúvida, crente pode ter o WhatsApp, Facebook, Instagram da loja física e loja online para vender os produtos para o Brasil e despachar os produtos por essas redes sociais? Toda a rede social é do diabo, todas. E foi me revelado que quem tem WhatsApp e Facebook, o nome já transfigura lá no inferno da pessoa. E às vezes a pessoa tem a desculpa, eu vou usar para trabalhar. Você pode fazer o que você quiser, mas eu te garanto, pelo que eu ouvi e vi, você não tem salvação. Você está em rebelião contra Deus. Eu uso a ferramenta para trabalhar. Vai para o caldeirão de todo jeito. Então não pode. Vamos obedecer. Mas eu preciso. Como é que eu vou fazer? Eu acho estranho, porque antigamente não precisava, agora precisa. Você pode mandar foto por e-mail. Tem vários tipos de maneira. Se você não consegue se livrar do WhatsApp e Facebook, você está escravizado por ele. E você será condenado. Tem uns irmãos que eu gosto muito, as irmãs que eu gosto muito, mas tem essa porcaria e não desfaz desse lixo. É porque você não crê na revelação, que não só foi passado por mim, mas por irmãos e irmãs aí que testificam dessa verdade. Amém? Então condena a alma. Sim, rede social não é de Deus. Pula fora disso aí, sai disso aí enquanto é tempo. Amém? A nossa irmã Ana Paula, a paz do Senhor, irmã Ana, ela está perguntando se é pecado ter cantina na igreja. Não concordo, né, irmão? Cantina na igreja. Tem pessoas que fazem a cantina fora da igreja lá.
Então, tudo bem. Eu não concordo com a pessoa se alimentar na igreja, dentro da igreja, a não ser que seja uma criança de colo, como madeira ali, tudo bem, né? Estou falando disso, né? Mas uma cantina, ela tem que ser fora da igreja, para lá. Se bem que nossas igrejas nenhuma tem isso. Não tem cantina, não. Mas se tiver, não pode ser num salão de adoração a Deus. Seja mais para lá. Escondido num canto para lá, às vezes faz um evento, um casamento, mas cantina dentro da igreja, eu não concordo. Na verdade, não pode se alimentar dentro da igreja. Só da palavra. Alimento dentro da igreja é o alimento espiritual, né, irmão? Só o alimento da palavra. Tem que ter respeito e reverência à casa do nosso Deus, à casa do nosso Pai. Então, o alimento aqui dentro é o alimento espiritual, a palavra de Deus. A nossa irmã Rogéria Alves, ela pergunta, pastor, no livro de Apocalipse, João viu que Jesus Cristo tem cabelos brancos como a neve. Como eu disse para as irmãs, o que eu vi no rosto de Jesus foi uma glória. Eu só tenho a certeza que ele não é cabeludo. Eu não sei de discernir, de explicar bom como isso aí não, mas é claro que se ele viu, tem, está na Bíblia, tem. Mas o que eu vi foi o rosto brilhando, os pés brilhando, umas vestes brancas que cobriam o pé. Os pés brilhavam, não dava para ver, né? Mas eu vi que ele não era cabeludo e não vi que ele era barbudo. De alguma forma eu sei. Ora, a restante eu não posso dizer porque eu não vi. Eu sei o que eu vi. Amém? A nossa irmã Lucéia Barcelos, a paz do Senhor novamente, irmã, ela diz, irmã Adriane, sobre as meninas, pode deixar as crianças assistir vídeo, né, e desenho no celular, se as bonecas e uso são todas diabólicas. Bom, irmã, melhor dizendo, o desenho, ele incentiva muita coisa errada. Ali eu vejo coisas que não edificam a criança em nada, pelo contrário. Através do desenho animado, a criança aprende a mentir, a criança aprende a xingar, a criança aprende a namorar, aprende gestos obscenos. Então, em todos os desenhos animados, você pode observar que por trás tem algo obscura. Muitas vezes os adultos não conseguem ver, mas tem coisas obscuras ali por trás. E basta um pouquinho de esforço nosso, né? Lembrar um pouquinho também quando éramos crianças. E por não conhecer a palavra de Deus, tínhamos essas práticas também. Vejo ali, por exemplo, aquele Rei Leão, né? Foi liberta da televisão desde o dia que me converti, graças a Deus. Mas não nasci, cresci na igreja, então conheci algumas coisas lá fora. E o Rei Leão, ele ensina a criança a xingar palavrão através de uma música, dizendo que é uma música infantil. Mas aquele desenho ensina a criança a xingar, de uma forma que não convém nem dizer, né? Porque não convém estar na boca de um cristão. Sem contar os gestos obscenos que são feitos ali e as crianças vão absorvendo aquilo tudo. Então eu vejo muito pecado, muito engano, muita mentira por detrás do desenho. E se eu prego contra a televisão, irmã, como eu posso aceitar os meus filhos assistir vídeo? Se eu não pregasse contra a televisão e achasse correto a televisão, então eu aceitaria normalmente também o vídeo, né? Mas eu abomino tal prática. Já as bonecas, eu volto a repetir, não vejo pecado, desde que não seja imagem, né? Idolatria, que vão ensinar elas a ser uma pessoa idólatra, a admirar um ser humano, né? Aquele cantor, aquela famosa, vai ensinar. Não, isso é pecado, porque isso é pecado de idolatria. Então eu vejo o pecado nisso. Mas são crianças, e não eu vejo, na minha visão, não vou tirar totalmente aquilo que eu acho desnecessário, porque elas são crianças, têm que viver a infância delas dentro daquilo que eu acho normal, direcionada por Deus, eu vejo que é normal. Não vejo que uma boneca possa ser pecado, desde que não seja imagem, como eu disse, desde que não seja ídolo. Então está respondido, irmão, o que eu prego, eu vivo, graças a Deus. E eu não vou falar para você algo que eu não vivo somente para querer uma melhor imagem, não. Eu prego o que eu vivo e vivo o que eu prego. Então, estou falando
para a irmã, porque a irmã perguntou acerca de como eu crio, né? As minhas filhas, como eu faço com as minhas filhas. E assim eu faço, e até aqui me abençoou o Senhor. Amém? E o irmão Robson está perguntando, é verdade que as 4 primeiras trombetas já foram tocadas? Foi respondido isso aí. Foi respondido, sim, irmão. A próxima trombeta agora é o reinado de Cristo. Amém? Irmãos, tem uns testemunhos aí. Eu ouvi falar do negócio de boneca é pecado. Eu não acredito que boneca seja pecado, desde que não seja ídolos. Eu tenho experiência com bonecas que Deus me mostrou que era da Barbie, essas coisas aí. Então eu tenho experiência. Agora, se os irmãos acham aí, não dá boneca pro seu filho, não. Não dá carrinho, faz do jeito que você quiser aí. Mas eu não acredito que uma boneca comum, normal, seja pecado. Porque se fosse, Deus já tinha falado alguma coisa, né? Não acredito não. Já fiz prova, já orei, já jejuei. Agora, bonecas consagradas, sim. Eu tenho experiência com uma boneca consagrada que ela piscou o olho para mim. E eu atirei fogo nela, amém? A marca dessa boneca chama-se Stephanie. Isso aí eu vi, eu já contei para os irmãos já aí, deve estar em algum lugar aí na internet, amém? Deixa eu ver. A próxima pergunta. O nosso irmão Roberto está dizendo que na Bíblia não há referências de segunda chance, né, irmãos? Após o arrebatamento, a Bíblia não traz referências sobre segunda chance. É o que o nosso irmão Roberto está falando. Nossa irmã Vivian está perguntando, é pecado usar perfume? Não, não é pecado usar perfume, não. Mas, se o perfume foi consagrado ao diabo, pastor, como é que eu sei? O cristão, Deus ele avisa o cristão. Então, não é pecado usar perfume, mas tem perfume que são consagrados, igual o jeans é consagrado. Vou usar jeans, ele é consagrado ao diabo? Deus, ele avisa, irmão, ele avisa, ó, perfume tal, da marca tal, é consagrado ao diabo, pula fora disso aí, amém? Mas eu não vejo pecado em passar perfume, lembrando que Jesus passava ali aquele perfume, aquele azeite perfumado, se eu não me engano, alabastro, né, foi passado no nosso Jesus ali, ungindo ele para o velório, né, que ele ressuscitou e tudo mais, amém? A nossa irmã Paula Rodrigues, ela diz, pastor, quando oro, sofro ataques. O que fazer? Ataque espiritual, irmão, alguma coisa assim? Mano, a primeira coisa, você tem que analisar a sua vida agora. A partir de agora, analisa a sua vida. Você está na doutrina? Te pergunto, você tem WhatsApp, tem Facebook? Se você tiver, você está fora da doutrina. Então, o primeiro passo é você analisar a tua vida com Deus. Você está fazendo algum tipo de coisa errada, usando alguma roupa que não agrada a Deus? Porque se você está na sã doutrina, os demônios podem até vir, mas você vai repreender, eles não podem te tocar. Se está te tocando, tem alguma coisa errada. Eu tenho experiência de estar orando e os demônios às vezes vêm e me olham e tentam me atingir de alguma forma, eles não podem me atingir, porque eu estou na obediência na sã doutrina. Se o diabo está te afligindo de uma forma ou outra na oração, analisa a tua vida a partir desse momento. Com certeza alguma coisa está errada aí, se conserte, amém? Deixa eu observar. Glória a Deus. Pastor, o nosso irmão Josué Machado de Jesus. Ele pergunta, pastor, o que fazer para nunca blasfemar contra o Espírito Santo? Refrear a língua. Refrear a língua, né, irmão? Refrear a língua. Olha, irmãos, no meu entendimento, eu estava conversando com a irmã Ana aí, né, irmã Ana, no meu entendimento, eu posso estar errado, não vou dizer que eu estou certo, porque eu admito que eu sou carne e sou falho, eu admito. Tem uns irmãos aí que acham que a bolacha é mais gostosa do pacote, eu não me acho não, eu me acho falho, posso errar, e se eu errar eu volto atrás, viu, irmão, volto mesmo. Mas, para blasfemar contra o Espírito Santo, a primeira coisa, a pessoa tem que ter conhecimento, entendimento. Os dois que blasfemaram contra o Espírito Santo, todos os dois que eu conheço, essas duas pessoas tinham conhecimento, eram cheios do Espírito, foram cheios um dia do Espírito Santo, conhecimento bíblico eles têm, e eu acredito que o diabo joga seta na mente da pessoa, a pessoa pensar. Aí depois que ele pensa, ele abre a boca e falou, aí acabou. Então eu acredito que vem no pensamento. Você tem que sempre jejuar,
pedir a Deus discernimento, pedir a Deus para que não venha blasfemar contra o Espírito de Deus, porque várias pessoas têm me ligado, conversado comigo pessoalmente e me falado que na mente deles vem palavra de blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso tá virando uma coisa assim, quase que comum eu ouvir isso da boca das pessoas. Então, meu irmão, jejum e ore, pede a Jesus para tampar a sua mente, seu coração com o sangue dele, repreenda esse mal da tua vida e peça a Deus misericórdia, amém? A nossa irmã Maria Silva, ela está perguntando, o jejum começa à meia-noite? Ou seja, ele tem que ser apresentado à meia-noite? É um jejum bom você apresentar à meia-noite, mas eu quero falar para os irmãos aqui vários tipos de você jejuar. Eu entendo assim, os irmãos me perdoem, se não concorda, aí você e Deus. Você apresenta ali à meia-noite e não come mais nada. Amanhece o dia, você vai jejuar. Existe aquele jejum que você acordou de manhã, você não tinha um projeto de jejuar, mas você decidiu jejuar. Aí você, eu não comi nada, eu vou jejuar. Deus recebe, pastor? Claro que Deus recebe. Você não comeu nada. Então você vai apresentar e vai jejuar. Também eu acredito que Deus recebe. Aí o jejum de emergência. Você almoçou, você está de barriga cheia. Mas houve um acidente ali, uma pessoa está na UTI. Aí você vai esperar amanhecer o dia para você jejuar? Não, é um jejum de emergência. A partir de agora eu não como, não bebo, enquanto não tem uma boa notícia. Então existe esse jejum. Se você vê, quando Jonas foi ali na cidade de Nínive te falar sobre o acontecimento que Deus ia destruir, eu entendo que eles já tinham comido alguma coisa, mas eles falaram, a partir de agora nem come nem bebe. Então chama-se jejum de emergência. Eu creio assim, se os irmãos creem de outra forma, fica aí na fé de cada um, amém? A nossa irmã Claudiana Correia, ela está perguntando, pastor, pastores que incentivam os fiéis a usar o WhatsApp, eles têm o Espírito Santo ou o Espírito do engano? Está cheio de demônio. E um deles, como diz o meu irmão pastor Dinei Rodrigues aí da igreja pentecostal aí, Deus dos Milagres, ele falou, me ligou um dia, pastor, Deus me revelou que os pastores têm um WhatsApp, tem um espírito da contenda. Tem mesmo. Eles ficam fazendo live me xingando aí. Eles estão cheios de demônios aí. Eu digo com autoridade do Espírito Santo aquilo ao qual Deus me revelou. E eu creio fielmente no que ele me disse. Na época, eu só tinha ouvido falar desse tal de WhatsApp, não sabia nem o que era isso direito. Amém? Deixa eu ver a próxima pergunta, que eu analiso detalhadamente. Estou vendo muitos comentários sobre perfume, já foi falado. Irmão Kenzo, né? Já foi falado. Algumas perguntas já foram respondidas no início da live, né? Aí, novamente, o irmão Yeshua, ele lança uma nova pergunta. E cinta, é obrigatório os homens usar cinta, ou seja, o cinto, né? É o cinto. O cinto serve para segurar a calça, né? Então não há uma obrigatoriedade se a calça não está caindo. Mas eu acho bonito, eu acho legal sim usar cinto. Mas o cinto foi inventado para segurar a calça, para apertar mais a calça ali. Então não é pecado você não usar o cinto. E não é pecado você também usar, mas há a ocasião que você tem que usar sim o cinto. Amém? E há a ocasião que não. A nossa irmã Paula, ela fez uma pergunta bastante interessante, olha, tremendo. A nossa irmã Paula Rodrigues, a paz do Senhor, irmã Paula. Ela diz, pastor, eu sou evangélica, meu companheiro não é. O que eu devo fazer? Oração e jejum para ele, paciência, que Deus faz a obra. Você ter um marido ou uma mulher que não é crente, não influencia na sua salvação, desde que você obedece à doutrina e não sai fora da doutrina. Se o marido deve ter televisão, deixa ele com a televisão dele lá, você não vai assistir. Se ele quiser alguma coisa, algum pecado entre vocês dois, você vai dizer que não pode, que você serve a Deus. E vamos orar e jejuar por ele. Se porventura ele não se converter, ele e Deus, a salvação é individual. Mas meus irmãos solteiros que não se casaram ainda, se você casar com uma pessoa que não é crente, chama-se jugo desigual. Isso é errado, não que você seja condenado por isso, mas você vai passar uma luta, amém?
Nosso irmão Miguel, ele diz assim: pastor, fala dos grupos de gestos de dança e coreografia nas igrejas. Eu falei desses Ele rebeldes. quer algo mais detalhado. Fala sobre os grupos que são feitos na igreja para coreografias. Bom, eu nunca fui de igreja rebelde, então eu não sei bem como é que é isso. Mas eu já vi uma vez que eu estava passando ali na porta de uma igreja, eu já vi globo, já vi igreja, aqueles globos de luz, os hinos eles colocam em ritmo de funk, tá coiseira, né? E eu já vi uma vez, passando, eu vi mais ou menos umas 3 irmãs mundanas fazendo gesto junto. Não, isso é do Satanás, irmão. Isso é do capiroto. Então, coreografia, grupo de coreografia, grupo satânico, grupo de teatro, grupo satânico. E Deus não está com você, seu rebelde. Converta enquanto é tempo, enquanto ainda tem tempo, antes que venha a besta e te engane mais ainda. Acho que está bem claro aí, né? Amém. A nossa irmã Virgínia Barsani, ela pergunta: pastor, é pecado usar secador de cabelo nos dias frios? Não para alisar o cabelo, só mesmo para secar. Eu já ouvi essa pergunta antes. Mano, eu não concordo muito com esse negócio, não. Como diz aqui no Goiás, eu não concordo muito com esse trem, não. Porque, irmão, você vai usar isso para secar, você vai acabar pecando contra Deus. Eu vi uma irmã com uma conversinha fiada sobre isso aí, de outro ministério particular, e ela estava alisando no cabelo. Então, eu acredito que a irmã, você vai, irmã, não, pastor, é porque eu tenho uma sinusite para secar o cabelo aqui. A irmã vai usar e de repente a irmã já pensa, não, eu vou dar uma esticadinha. Ou então chega uma vizinha e fala, me empresta o secador de cabelo para eu alisar. Ou então chega uma irmã sua que não é crente, uma parenta, e vai esticar o cabelão. É o mesmo caso da piscina. É pecado eu ter piscina? Não é. Mas vai chegar um infeliz de um parente, cheio de capiroto, vai pôr um sungão e vai pular lá dentro. E aí? Como é que fica? Complicado, né, irmã? Então, é melhor não ter. Porque o irmão vai ser tentado e alguém vai usar ele para fazer o mal. Amém? Nosso irmão Josué Machado, ele pergunta: pastor, se alguém tiver televisão e não saber que é pecado, e orar bastante, e ser crente fiel a Deus, ele perde a salvação? Deus vai mostrar. Olha, irmãos, Deus não deixa ninguém enganado. Mas televisão, ele é um aparelho de idolatria, imagem da besta. Se tem televisão, vai para o inferno, não tem jeito. Não só eu digo isso, mas muitos profetas já viram, já faleceram, que estão vivos também. Então a televisão condena a alma do ser humano. Não tem jeito. Não importa, ele vai ter que deixar a televisão quebrar, tirar da sua casa, porque ele vai para o caldeirão do Lucifer de todo jeito se não largar a televisão. A nossa irmã Lucéia Barcelos, ela pergunta se no Espírito Santo tem igreja também. Ainda não, né? Ainda não, mas estamos tentando levar para lá a Igreja Pentecostal do Filho de Deus para o Espírito Santo. Estou conversando com o irmão Enoque. Também tem o nosso irmão que vai dar um apoio, né? O irmão Roberto vai dar um apoio, vai dar uma ajuda que for preciso também aí. Estamos tentando, eu peço a ajuda de todos os irmãos do Espírito Santo para se unir a nós, para esse ano ainda a gente conseguir levar a Igreja Pentecostal do Filho de Deus para o Espírito Santo. Lembrando a vocês que vamos estar dia 4 de abril, estaremos aí no Rio Grande do Sul, esqueci o nome lá da capital de vocês aí. Estaremos eu e a irmã Dani Santa. A princípio tinha uma igreja aí em Canoas, Rio Grande do Sul, que eu contaria o testemunho, mas não estou localizando o pastor que me convidou. E de lá iremos para o Uruguai, amém? E também dia 30 agora estaremos aí no Pará, em Bujaru, Fazendia, Ilha de Marajó, estaremos aí no Pará. Já até divulguei o telefone do pastor, está aí no YouTube, amém? O nosso irmão Roberto Jimenez, a paz do Senhor, irmão Roberto, ele pergunta: pastor, fala acerca de perfumes, ou seja, os perfumes que os cristãos devem e podem ou não devem nem podem usar. Irmão, isso é uma questão de Deus revelar, né? Porque tem marcas que é do diabo, então você não vai usar. Eu não sei se a Avon, eu ouvi dizer
Camarcavão é do capiroto. Se for, eu não quero nem saber dessa porcaria. Mas eu não tenho certeza disso aí, eu só vejo falar. Mas geralmente, irmão, o cristão, quando ele tem uma roupa, ou um perfume, ou alguma coisa que desagrada a Deus, o próprio Espírito Santo toca. Ele toca e nos esclarece a nossa mente, para a gente não pecar. Então, isso é uma questão de observar, pesquisar, tentar descobrir isso aí. Então, como eu disse, o pano jeans é do diabo, eu tenho certeza, eu não vou usar. Então, a questão do perfume, você tem que ver se ele é consagrado, se ele é do diabo, como é que é isso. Então, você tem que tentar descobrir, orar a Deus e ver o que Deus tem para nós. Deus não nos deixa enganado, amém? A nossa irmã perguntou se no Espírito Santo tem igreja. Ainda não temos, mas o nosso irmão Roberto, que também é aí do Espírito Santo, está perguntando para a irmã aqui, né, de que lugar que a irmã é. Ele também é do Espírito Santo, e para a irmã dar uma olhadinha aí, que ele está querendo comunicar com a irmã acerca de que lugar que a irmã é do Espírito Santo, porque em nome de Jesus essa obra vai chegar aí também, para a glória do nosso Deus. Agora o nosso irmão Josué, ele pergunta, pastor, o irmão acha que hoje, atualmente, pode uma pessoa ser transladada como foi Enoque? Eu acredito que sim. Por que não, né? Para Deus não haverá impossível. Acredito fielmente nessa palavra, não acredito, mas assim, não conheço ninguém no nosso tempo que foi assim. Mas Deus, ele faz tudo. Eu até foi me perguntado sobre uma irmã que é arrebatada aí, eu não sei quantas vezes num ano só. Eu acredito que Deus faz o que quer, da forma que quer e quando quiser. Se a pessoa estiver na doutrina, não há limite para o poder de Deus se manifestar na vida dele, amém? A irmã Léa, a paz do Senhor, irmã Léa, ela pergunta, o pastor já teve muitas revelações que não pode contar? Tive, sim. Tem coisa que eu não conto, não. Tem coisa que é particular para mim, né? Então eu não conto. Tem algumas coisas que eu divulgo com o irmão, alguma coisa assim, que eu não falo, irmão, vi isso, mas eu não vou estar divulgando, porque isso aí fica entre nós. Tem muitas e muitas e muitas. Irmão, são mais de 10 anos, são quase 14 anos de evangelho. Então eu tive visão desde muito novo na fé. Muitas coisas que eu vi têm se cumprido agora. Então algumas coisas eu vou morrer e vou levar comigo. E aquilo que eu tenho medo de falar, eu só vou falar se Deus mandar. Mas tem muita coisa aí que pode dar problema, mas eu tenho a fé de falar. Se Deus falar, fale. A questão do Facebook, WhatsApp, eu falei, Deus mandou, não sabia bem o que era isso, mas eu falei do jeito que Deus mandou, repercutiu por muitos lugares. Tem lugar que eu vou aí e falo, vocês me conhecem? Não, vocês conhecem o testemunho do WhatsApp, Facebook? Conheço, é eu que falo lá. Então assim, muitas visões de revelação, eu não conto, fico calado, alguns eu fico muito triste, porque coisas assim terríveis, eu me entristeço muito, não quero, preferi que não se cumprisse algumas, mas vão ter que se cumprir, porque é de Deus. E muitas revelações o profeta leva com ele para a sepultura. O nosso irmão Yeshua, ele pergunta se homens usam botina se não está trabalhando. Foi isso que eu entendi. Se homens usa botina se não está trabalhando. Ou seja, se homem pode usar botina se não tiver a trabalho? É isso que o irmão quis perguntar? Estarei passando para o pastor Eduardo. Se não for, peço que o irmão esclareça. Amém? Aqui no Goiás, irmão, aqui no Goiás, botina é um sapato baixinho, todo de couro. Para nós, mas eu acho que você quer dizer bota, né? Aquelas botas grandes com salto. Deve ser isso que o pessoal da roça usa para não ser picado de cobra. Se for a bota, aquela bota mesmo, eu não acredito que seja legal usar isso aí. Tem até uns roqueiros que usam aqui da cidade, coloca aquele sobretudo, todo de preto, parecendo um capiroto. Se for essa aí que você está falando, a bota que foi criada para a gente andar na roça, ela é alta, vem até quase no joelho aqui, para se uma cobra picar, não ofender a pessoa. Agora, botina para nós é um sapato, quase um sapato comum, mas ele deve estar falando da bota. Aquelas botas grandes, aquelas botas de rodeio, aquelas coisas todas de roça. Tem uns irmãos que colocam aqui, ficam andando na rua, fica parecendo aqueles povos de circo, né? Para fazer gracinha. Então essas aí, eu acredito que o irmão quer dizer isso, né? Não é de Deus.
O nosso irmão Josué Machado de Jesus, ele pergunta, pastor, escutar rádio que não é evangélica é pecado? Ou tem que escutar rádio evangélica? Irmãos e irmãs, antes de passar para o pastor Eduardo responder essa pergunta, eu quero falar para os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, né? Muito cuidado. Se algo é falado que você não concorda, guarda para si ou peça direção a Deus, mas não abra a tua boca de qualquer maneira, não. Porque o que tem de pessoas hoje chamando filhos de Deus, né, de filho do diabo, falando falso profeta, xingando por coisas tão banais, irmãos. Então, eu peço aos irmãos que antes de abrir a tua boca, eu não concordo, tudo bem, até aí não concordo, mas filho do diabo, falso profeta, enganador, são palavras muito fortes, né? E que pode comprometer a tua salvação. Então, se você não concorda com algo que é falado aqui, vai orar, peça direção a Deus, ou simplesmente fala, eu não acho assim, eu não penso, eu não acredito assim, tudo bem, mas palavras como filho do diabo, falso profeta, enganador, tenha cuidado ao pronunciar essas palavras para que você não corra o risco de perder a sua salvação por isso, amém? Agora eu quero passar para o pastor Eduardo responder a pergunta do nosso irmão Josué. Se pode escutar rádio que não é evangélica, se é pecado, se deve escutar somente rádio evangélica. Peço o irmão Marcos aí, que tá me ouvindo, bloqueia esse povo que tá falando besteira aí, ó. Pode bloquear. Se tiver alguém falando besteira aí, bloqueia. Denunciado e bloqueado no nosso canal, porque eu não aceito Satanás estar usando a boca desse povo aí, não, povo rebelde. Irmãos, é o seguinte, funciona assim, existem rádios que toca música mundana, você vai ouvir para quê? Agora tem rádios que é só notícia, eu não acredito que seja pecado. Tem irmãos que gostam de ouvir rádios, que fica passando notícia, fica passando só notícia ali, o acontecimento, tá ouvindo. Então não vejo, eu não vou condenar o irmão por causa disso, mas ficar ouvindo rádio mundana que toca hino mundano, pra quê? Ficar ouvindo rádio falando sobre signo, misericórdia. Rádio falando sobre novela, o que vai acontecer na novela, tá errado. Mas se o irmão pôs uma rádio para ficar vendo notícia, eu não vou dizer que isso é pecado. Amém? Mas de outra forma eu acredito que seja assim, amém? Estamos terminando? Pastor Miguel, IPFD Pará, ele pergunta, a paz do Senhor Jesus, pastor Eduardo, aqueles hinos cantados por cantores que já foram de doutrina e hoje não estão mais obedecendo à doutrina, podemos cantar? Irmão, depende aí do escândalo. Vou citar um nome, não vou citar um nome, mas tem um cantor aqui no estado de Goiás, são dois, né? Famosos aqui, pelo menos aqui. Pelo menos dois que eu sei eram de doutrina. Um deles, eu ouvi os hinos antigos deles todos, eu gostava demais. Você furou de tanto tocar. Mas aí ele foi escandalizando o evangelho de uma forma que eu achei que Deus não estava no negócio. Porque ele entrou na política, começou com as cachorradas aqui. E eu peguei e deletei os hinos dele tudinho, nem na rádio toca. Porque eu acredito que até Deus estava ofendido com ele. Mas assim, muito me faz essa pergunta, e eu acredito que quase todos os cantores antigos que estão vivos corromperam. Então, dependendo do que for, eu ouço, mas se ele está provocando escândalo, esse cidadão até fala mal hoje da doutrina, eu acredito que Deus ele não recebe isso aí. Deus não quer mais nem que a gente ouça, porque aquilo ali é um desviado. Mas isso aí, irmãos, é uma coisa assim que, quando você, o irmão Miguel, um homem de Deus, você vai ouvir, tem um momento que você sente assim algo diferente, algo assim como se fosse o próprio Deus te tocando. Foi isso que eu senti e dei um fim nesse CD desse homem que já foi de doutrina no estado de Goiás. Tem testemunho dele falando contra a televisão, falando bem da doutrina, e ele desviou. Eu não consegui mais ouvir, eu fiquei triste e joguei fora. Então tem que ver isso aí. Tem irmãos que eu não sei se estão na doutrina, eu ouço falar que está, e eu não sei se realmente estão. Rogério de Paula me contaram que ele está na doutrina, Cecília de Souza me contaram que está na doutrina, mas já o Jair Pires, eu tinha na rádio, eu ouvia que tinha vários CD dele, deu um fim, porque um irmão de confiança me disse que ele morreu no segundo casamento, aí eu já pulei fora, não quis mais ouvir, né?
O nosso irmão Ministério Hebreus, ele diz: pastor, tenho vídeo de meu filho quando era bebê. É pecado mostrar para ele? Nossa irmã Dionísia, né, fez essa pergunta. Irmãos, não só eu acredito que seja pecado ele ver como você tem isso aí. É vídeo, a imagem da besta. Às vezes o irmão vai falar assim: ah, pastor, eu vi um vídeo do senhor. Aqui, irmãos, infelizmente chega irmãos me filmando. Às vezes eu estou em algum lugar, o irmão chega filmando, fazendo pergunta. Eu olho para o celular queimar. Que na igreja até deu uma confusão aqui uma época por causa disso. Eu peço aos meus irmãos obreiros para não falar nada. Depois eu chamo no cantinho, peço o irmão para pagar, para não dar escândalo. Mas vídeos, você filmar seu filho, filmar um cachorro, filmar uma mulher, a sua esposa às vezes ali, isso tudo aí é imagem da besta, irmãos. É pecado sim, amém? Vamos terminando, fazer mais umas 2 perguntas para fechar, irmãos. Daqui a pouquinho eu estou entrando na oração ao vivo, tenho que tirar aqui o aparelho celular para ver se está tudo ok aqui, se não descarregou, para a gente estar fazendo oração ao vivo daqui a pouquinho, amém? Irmã Thaís, ela pergunta: pastor, é pecado eu ter minhas fotos de casamento quando eu ainda era ímpia? Outra pergunta: eu faço as fotos das bebês todo mês, isso é pecado? Fazer foto? Isso. Não, não. E as fotos de casamento dela quando Não, não. Isso é bom você guardar para servir até testemunho que você era e o que Deus fez, viu? E não é pecado tirar foto das suas filhas, não. Foto não é pecado, não. Porque, irmãos, uma coisa que eu vou chamar a atenção de muitos. Tem muitas revelações no YouTube de Deus, mas tem muitos que é só para confundir a mente, como aquele caso daquela revelação da aliança. Vocês viram lá, né? Aquilo ali não tem como ser de Deus, não. Amém? Então tem muitas coisas aí, não sei se é o caso da irmã, tem muita coisa para confundir a mente da gente aí que realmente não é de Deus. Amém? Mais alguma pergunta? Mais uma só para fechar. Deixa eu olhar. Louvado seja Deus. Que eu passei um pouco para baixo. Pensei que já ia ter finalizado. Deixa eu voltar onde eu parei. Glória a Deus. Pastor, qual é a idade de colocar a criança na vestimenta da sã doutrina? E que idade colocar as crianças para jejuar e orar? Nossa irmã Thaís, pergunta muito boa. Muito boa. Irmãos, assim, aqui em casa, eu tenho um propósito com 4 anos já colocar os filhos na doutrina. Não vamos ser ignorantes. Às vezes é uma criancinha pequenininha, aí você fala: ah, mas é menina, não vou, tem que pôr só saia. Não, bota assim uma calça quentinha no tempo frio. Não tem problema, é bebê, né? Deus sabe. Mas eu mesmo, com 4 anos, eu tiro todas as vestes mundanas dos meus filhos. E outra coisa, filho de crente não é crente se não quiser ser crente, é filho de crente. Mas na minha casa vai usar calça, não vai usar bermudão, não vai ver televisão. Se eu pegar vendo vídeo, o cinturão vai comer mesmo, porque não tem conversa. Quem manda na casa é a mulher e o marido. O filho não manda em casa, não. Vai mandar na casa dele quando ele crescer. Se for morar no que é dele. Tem 18 anos, vai chegar em casa tarde, também não aceito. Aqui tem hora de chegar. Se não, tá com 18 anos, o cinturão vai comer também. Então, é assim que funcionam as coisas. 4 anos, eu apoio meus filhos na doutrina. Se eles não quiserem ser crente, na minha casa não vai usar roupa mundana, não. Não aceito mesmo. Aqui é assim e não tem conversa. Amém? Vamos terminar? Vamos terminar? Meus irmãos, chegou o fim de mais uma live ao vivo. Amém? Noite, né? Vamos nos preparar. Daqui a pouquinho eu vou sair ao vivo, vou dar uma olhada no equipamento e volto à meia-noite ao vivo para todo o Brasil, para todo o globo terrestre. Agradeço a todos os meus irmãos. Peço, por favor, dê um like. Que Deus abençoe. Desculpe, tem muitas perguntas que não vai dar tempo de responder. E nós prometemos fazer outra live em outro momento. Quero agradecer meu irmão Roberto, minha irmã Ana, todos os irmãos e irmãs que moram no meu coração. Me desculpe, meus queridos irmãos e irmãs, que às vezes você não ouviu aquilo que você queria, mas eu acredito que eu falei aquilo que Deus me ordenou. Muito obrigado, posso ter errado e posso errar, mas sou humilde o bastante para reconhecer o meu erro. Fique na paz. Até a oração da meia-noite, daqui a pouquinho. Muito obrigado, meus irmãos do Pará. Dia 30 estamos aí, em nome de Jesus. Irmã Adela vai despedir. A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e irmãs que nos acompanharam até aqui, nesta live. Perdão por não ter dado tempo de ler a todas as perguntas que foram lançadas aqui, mas já são